Inteligência artificial é a palavra da moda. Ela está em tudo quanto é canto e ela tem um monte de nomes. Basicamente, você não faz nada sem inteligência artificial hoje. De banco, a logística, a compra no supermercado, a um atendente de WhatsApp, você usa inteligência artificial para todos os lados e ela tem todos os nomes. E como algo que tem todos os lados e todos os nomes, ela vai tirar todos os empregos. Tá? Começa com aqueles empregos que todo mundo fala, tipo motorista e cobrador de ônibus. Depois passa para aqueles empregos que ninguém fala, como barista, garçom, alfaiate. E depois fala daqueles empregos que a gente acha que jamais vai tirar, como advogado, médico, professor. E o que vai sobrar? Vai sobrar realmente aquilo que a máquina não é capaz de automatizar. Que são aqueles trabalhos que são tão desprezados que normalmente a gente larga para a mulher fazer. O que mostra que a nossa visão de trabalho é bem torta, mas a gente vai chegar a ela. Né? O que acontece é que nas próximas décadas, 1 ou 2 décadas, nós vamos perder metade dos empregos. Ou seja, metade da população do planeta vai para o olho da rua. Você pode acreditar que você está tirando um sabático for life, ou outras coisas do gênero. Uma coisa é muito certa, todo mundo fala da inteligência artificial promovendo um monte de coisas, uma singularidade ou qualquer outra igreja, e a real, que vai acontecer amanhã, é que o emprego vai acabar. O emprego vai acabar é sinal de um novo tipo de regime que está entrando por aí. Nós chamamos ele lá na USP de datacracia, que é um regime que vai substituir democracia, burocracia e tudo aquilo que marcou os séculos passados, em que a base de dados e a inteligência de dados muda completamente aquilo que a gente entende por sociedade. E qual é o impacto disso? Bom, primeira coisa que é muito importante, toda vez que algum otimista loucão vem contar para vocês, é pensar que a mudança vai ser muito rápida. Todo mundo vai dizer, mas o ascensorista arranjou outro emprego, o piloto, ou como é que é, o motorista de carruagem arranjou outro emprego. Sim, só que a gente teve 2 séculos para tirar a população do campo e enfiar na cidade. O que acontece quando você tem uma perda de emprego tão violenta é que você pode ter um remédio que mata o doente. É um impacto tão violento na sociedade que o que sobra dela não deu tempo de assimilar. Economistas estão falando de uma coisa chamada polarização de empregos, que é o que a gente já está vendo hoje, em que de um lado você tem um especialista que faz o trabalho que antigamente era feito por 200. Ele é um cara super bem pago, que tem horas e horas e horas de treinamento. E do outro lado você tem uma multidão fazendo bico. Você pode chamar isso de Uber, você pode chamar isso de uma opção natural, porque eu resolvi ter uma vida mais orgânica. Mas o real é que é bico. E é aquele bico que você faz completamente sem qualificação. Uma coisa muito certa, tudo aquilo que a gente entende como pleno emprego está completamente extinto. Ele pode ser agora, pode ser de algum tempo, mas ele está extinto. E a gente vai para o mundo do pós-emprego. Pós-emprego é uma coisa que nos prometeram há muito tempo. Desde que surgiu o computador, a gente já falava que a gente ia trabalhar menos. E hoje que a gente tem mais computador do que nunca, a gente trabalha cada vez mais feito um psicopata. O que é o pós-emprego? Por que a gente precisa trabalhar hoje que a gente é tão produtivo? Hoje que a economia produz mais do que nunca, por que a gente trabalha tanto? E no que a gente trabalha tanto? E aí vale a pena pensar uma coisa muito importante. Trabalho é realmente bom? Porque algo que é defendido pelas plataformas de extrema-direita e de extrema-esquerda é um valor universal, como saúde, como educação. Agora, todas as plataformas, todos os políticos defendem pleno emprego. Então, pleno emprego deve ser uma coisa boa. Afinal de contas, o trabalho enobrece e dignifica, dizem. O trabalho, na verdade, é um valor central da nossa sociedade. E quando eu digo trabalho, eu digo o emprego com um patrão. A vida social foi tomada pelo seu emprego. O emprego é o principal núcleo social que você tem fora da sua família. E você passa mais tempo nele até do que com a sua própria família. Criticar o emprego é uma coisa decadente. Parece aquela coisa de nobre francês no século XVII, dizendo, emprego, isso é para os pobres. Na verdade, ninguém pode falar mal do emprego. Você pode falar mal do seu trabalho, mas você não pode falar mal de trabalhar. E a gente passa a maior parte do tempo no emprego, ou em coisas ligadas a ele. A gente busca, a gente se preocupa, a gente pensa, a gente trabalha remotamente e a gente perde um tempão no trânsito, indo e voltando do emprego. E a gente é definido pelo emprego. Você pergunta para uma criança logo cedo, o que você quer ser quando crescer? E quando ela diz que ela quer ser ilustradora, quando ela diz que ela quer ser cantora, quando ela diz que ela quer ser qualquer coisa que não seja um bom emprego, a primeira resposta que você dá é, quero ver você arranjar um emprego com isso.
Emprego é a marca de passagem. Enquanto aborígenes nas sociedades mais, vamos dizer, primitivas, passam por aqueles ritos de passagem enormes da adolescência, o nosso rito de passagem da adolescência para a vida adulta é o emprego. A hora que você ganha um salário e você se mata de trabalhar, você virou adulto. Ou seja, acabou a festa. A maioria das questões sociais giram em torno de emprego e salário. O emprego se torna o seu sobrenome. Você, quando era criança, não tinha sobrenome, você vai para o trabalho e você vira o João da Unilever, e só depois que você está muito velho, você volta a perder esse seu sobrenome, que é a sua marca. Você conhece alguém numa festa, a primeira coisa que você pergunta é o que você faz. É minha vontade de responder, eu faço cocô. Não, mas eu tenho que dizer que eu trabalho em algo. Emprego é uma violência, e é uma violência diária, constante e gigantesca. É uma humilhação completa, em que todos os dias você é submisso, você é obediente, e você tem que respeitar uma hierarquia que não faz o menor sentido. Você tem um idiota por chefe, você tem um idiota por cliente, e você tem idiotas em todos os pontos, quando você mesmo não é o verdadeiro idiota. E você está ali o tempo todo. E na maior parte das vezes, o emprego não vale absolutamente nada. Imagina como é significativo o dia de um cara que trabalha, sei lá, como gerente de marketing da indústria de agrotóxicos ou um caixa de supermercados. E aí, como é que foi seu dia? Troquei muita nota de 50 por 20. Na Idade Média, que a gente trata como uma coisa primitiva, o cara não tinha banho, o cara não escovava os dentes, o cara morria aos 32, mesmo assim não tinha reunião. E o cara ninguém tinha estresse. Ou seja, aquele cara que ficaria completamente surpreso, que nesse mundo moderno a gente tem obturação de dente, ele ficaria chocado em pensar, mas por que o nego trabalha tanto e não come? Trabalho cria um monte de problemas, entre eles desigualdade. País que tem longas jornadas de trabalho, tipo Estados Unidos e Índia, Brasil está no meio deles, é o país que mais tem desigualdade. Trabalho cria um monte de divisões completamente artificiais, por exemplo, trabalho braçal contra trabalho intelectual, trabalho de casa contra trabalho de escritório, trabalho de cidade contra trabalho de roça, trabalho de homem contra trabalho de mulher. E a gente ouve absurdos do tipo, mulher não se interessa em ser juiz de futebol ou programador de computadores. Trabalho de pobre com trabalho de rico. E trabalho de jovem com trabalho de velho. Todas essas são divisões artificiais que criam um monte de problemas sociais que geram artificialmente por causa de trabalho. Ou você conhece algum babá homem? Trabalho demais causa um monte de acidentes. De Chernobyl a Challenger, a um monte de outras coisas, você tem caras que trabalharam demais. Um monte de acidentes acontecem na rodovia porque o cara trabalhou demais. Todo mundo sabe o perigo que é você pegar uma estrada no interior do Brasil, porque o motorista de caminhão está arrebitado, porque ele tem que guiar o caminhão dele 16, 17 horas por dia. Trabalho causa até mudança climática, e antes que você ache que isso é um exagero, pensa no trânsito de todo dia indo e voltando do trabalho, e pensa na pegada de carbono dos voos comerciais, levando gente para reuniões em Dubai. O seu salário, que afinal de contas é o que você ganha pelo seu trabalho, afinal de contas você está lá só pela grana que você tem, não tem nada a ver com o que você trabalha. Absolutamente nada a ver. Você pode trabalhar muito e ganhar nada, você pode trabalhar pouco e ganhar muito. Na verdade, são duas grandezas tão relacionadas quanto o seu nome e o seu peso. Mesmo assim, ele transmite uma ideia de valor. E se você ganha muito dinheiro, você pertence àquela categoria que muitas vezes define pelo aquele nome singelo de chorume humano, que é aquele cara que tem muitos zeros na conta virtual ou muitas folhas de papel colorido e sujo na carteira, ele acha que ele é melhor que os outros. Quando a gente fala em rendimento para todos, muita gente pensa em ser mais um encargo do governo, mas você não precisa disso. Eu posso ter rendimento para todo mundo, tirando daqueles caras que já tiram um monte de renda de mim todos os dias, explorando este recurso natural, que é todas as firmas de Big Data. Que tal o Facebook pagar para você toda a informação que ele tira de você? Ou o seguro-saúde, ou o banco, ou a empresa de telefonia, ou o Google, ou todo esse monte de caras que ganham uma nota preta pedindo o seu CPF. Ok, eu te dou o meu CPF, você faz toda uma análise de dados e você me paga. Se eu puder tirar esses dados, eu simplesmente consigo fazer exatamente o que todo mundo faz hoje e ter uma renda razoavelmente boa. Emprego é dogmático. A ideia de você ter que ter um emprego é mais ou menos uma coisa tão natural quanto um dia foi manter todas as mulheres em casa, quanto um dia foi ter escravos. A gente tem emprego porque todo mundo tem. É uma pressão social. Se você não tiver emprego, você é um maconheiro, fica na frente da televisão. Então é melhor ter um emprego. O que é muito engraçado, porque crianças e aposentados não são maconheiros na frente da televisão, mas tudo bem. Emprego é um castigo. Se você pensar, Adão e Eva se comportaram muito mal no paraíso e ganharam como castigo que agora, desgraçado, você vai trabalhar o resto da sua vida.
É um símbolo de necessidade, né? Ninguém respeitava, até a Idade Média, ninguém respeitava o emprego. Emprego era coisa de escravo. Por quê? Porque o cara tinha que trabalhar tanto que ele não pensava. Então, arte, política e educação, todas as coisas dos cidadãos de bem, não eram feitas porque o cara tinha que trabalhar. Por isso que você pegava o escravo. Escravo não é aquele cara que tem mais a que se ferrar. O escravo é o cara que não pertence à sociedade. Portanto, cabe a ele aquelas tarefas tão indignas que eu não quero deixar alguém da sociedade fazer. Trabalho só era tolerado na medida do absolutamente necessário. Se você era um agricultor e tinha uma super renda, uma super safra, o seu resultado era trabalhar menos e não usufruir do seu superávit. Quando você fala em trabalho gratificante, é só imaginar se a sua renda não dependesse do seu emprego, se você realmente ia passar um tempão em sala de reunião. Ou você iria, sei lá, para uma região carente ensinar crianças a ler e escrever, ou fazer jardins, ou surfar. Trabalho é completamente desnecessário. E aí você pensa, peraí, é todo esse monte de problemas para uma coisa que não presta para nada. Para que serve o seu trabalho? Vamos imaginar que você tem uma profissão super digna, tipo publicitário. Ela não presta para absolutamente nada. E ela é tão inútil que nem as máquinas querem fazer esse tipo de trabalho. Quanto do seu trabalho, assumindo que você faz uma coisa muito mais digna, tipo um gerente de vendas, quanto dele é efetivamente trabalhado? E o quanto dele é um house of cards, que você passa o tempo do seu trabalho produtivo em articulações políticas e reuniões que não prestam para absolutamente nada? No discurso da servidão voluntária, há 5 séculos atrás, Etienne de La Boétie já falava que a gente tende a ser servo, a ser escravo voluntário, simplesmente porque a gente tem preguiça de ser livre. E, portanto, a gente se submete ao sistema, porque dá muito mais trabalho combatê-lo. A gente, na verdade, desenvolveu uma síndrome de Estocolmo com o trabalho. Que, do mesmo jeito que o sequestrado se apaixona pelo sequestrador, a gente foi sequestrado pelo trabalho e a gente acha ele lindo. Isso é masoquista e é completamente irracional. A hora que vier a automação vai promover uma gigantesca revisão social. A gente vai ter uma crise com esse monte de desemprego e logo depois dela a gente vai perceber que o emprego ou vai ser automatizado, tipo, por exemplo, um alfaiate, vai desaparecer, ou ele vai ser eliminado por um processo mais eficiente, então não vou ter caixa de supermercado, ou simplesmente substituído por um trabalho voluntário, para as pessoas serem, por exemplo, jardineiros, ou simplesmente eliminados, porque não prestam para nada, como, por exemplo, aqueles lá, né? Imagina, por exemplo, para ilustrar esse meu ponto, uma greve de publicitários. Então agora o publicitário entrou em greve e fala, ou você me paga o meu 15º salário, ou ninguém mais paga 3 para levar 2. Entre em greve. Imagina uma história infantil com uma profissão inútil. Era uma vez um gerente de marketing que saiu de uma reunião e estava sorridente a caminho do trânsito quando foi interceptado pelo financeiro e o jurídico. Imagina um desejo indesejável, uma criança que fala assim, Joãozinho, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser analista de mídias sociais. Na verdade, a minha proposta é muito simples, é alforria. Em vez de você pensar que você está perdendo algo útil, pense que você está se libertando de uma escravidão, de um grilhão que te deixou preso numa coisa automatizável e monótona, e acima de tudo, completamente inútil, que te tirou da sua família, que te tirou da sua sociedade, e tirou de todo mundo que você gostava, para fazer tudo aquilo que você odeia, todos os dias, e além de tudo ser humilhado. A gente precisa reaprender a ser livre, a gente esqueceu como ser. E talvez aprender a ser livre, aprender a combater toda essa tirania do trabalho, pode ser um primeiro passo para uma sociedade verdadeiramente melhor para todo mundo. Muito obrigado.